Era uma noite fria de inverno no interior de Minas Gerais. João Batista, um caminhoneiro experiente de 45 anos, estava na estrada há quase 20 anos. Conhecia cada curva, cada subida e cada perigo que a BR-262 podia oferecer. Ele dirigia um caminhão de carga pesada, transportando tijolos de uma fábrica em Belo Horizonte para um cliente em Vitória, Espírito Santo. Aquela viagem era comum. Ele já a havia feito dezenas de vezes. Mas naquela noite, algo estranho estava prestes a acontecer. Algo que ele jamais esqueceria. A jornada começou tranquila. João, com sua velha garrafa térmica de café e o rádio ligado, ouvia música sertaneja para se manter acordado. O trecho que ele percorria era conhecido por ser solitário e escuro. Poucos carros passavam por ali àquela hora da noite, por volta de meia-noite. Mas João, acostumado com a solidão da estrada, não se importava. Só mais uma viagem, pensava ele. Depois de horas de estrada, ele chegou a um trecho chamado Serra do Caparaó, um lugar que, segundo os colegas de profissão, era carregado. Diziam que muitos acidentes misteriosos aconteciam ali e que caminhoneiros antigos evitavam passar por aquela área à noite. João, sempre cético, nunca deu bola para essas histórias. Para ele, o que causava acidentes era o cansaço, a falta de atenção ou a imprudência. Por volta das 2 da madrugada, enquanto subia a serra, algo começou a parecer estranho. A temperatura caiu repentinamente, o que não era comum naquela região, mesmo à noite. O vento parecia assobiar mais alto do que o normal, e uma névoa densa começou a surgir, tornando a visibilidade quase nula. João apertou o volante, reduzindo a velocidade, tentando manter o foco. Foi quando ele viu pela primeira vez algo no meio da estrada. Lá na frente, uma silhueta apareceu. No início, ele pensou que fosse algum pedestre perdido ou um morador local, embora fosse muito incomum encontrar alguém por ali àquela hora. A figura parecia estar parada no meio da estrada, imóvel, e estava usando uma espécie de manto branco, longo e esvoaçante. O coração de João começou a acelerar. Ele buzinou, mas a figura não se mexeu. Ele freou o caminhão bruscamente, e o veículo deslizou alguns metros antes de parar completamente, a poucos metros da figura. João ficou imóvel por alguns segundos, esperando que a pessoa saísse do caminho, mas nada aconteceu. Decidiu então abrir a janela e gritar: "Ei, sai da estrada!" Nenhuma resposta. A figura continuava imóvel, parecendo flutuar levemente. Nesse momento, um calafrio percorreu a espinha de João. Algo estava definitivamente errado. Reunindo coragem, ele desceu do caminhão com uma lanterna na mão. O vento cortante batia no rosto e a neblina parecia querer engolir tudo ao redor. Quando iluminou a figura com a lanterna, percebeu que aquilo não era uma pessoa. Era algo diferente. O rosto da figura estava coberto por uma espécie de véu, mas por baixo ele conseguiu vislumbrar olhos vazios e profundos como buracos negros. O manto parecia não ter começo nem fim, flutuando suavemente como se estivesse sendo movido por uma brisa que João não sentia. Ele deu 2 passos para trás, tomado por um medo que nunca havia experimentado. Tentou gritar, mas sua voz não saía. Foi quando a figura começou a se mover. Sem fazer som algum, ela flutuava em sua direção, os olhos vazios fixos nele. João correu de volta para o caminhão o mais rápido que pôde, quase tropeçando nas pedras da estrada. Dentro do caminhão, trancou a porta e ligou o motor, mas o veículo não respondeu. Ele girava a chave repetidamente, mas o caminhão não dava sinal de vida. O pânico tomou conta dele. Olhou pelo retrovisor e viu a figura se aproximando cada vez mais. Quando ela estava a poucos metros da porta, o caminhão milagrosamente deu partida. Sem pensar 2 vezes, João acelerou o caminhão, passando por cima do que quer que fosse aquela aparição. Mas, para seu espanto, ele não sentiu nada,
como se tivesse passado por uma névoa. Pelo retrovisor, viu a figura desaparecer na escuridão. O coração batia descontrolado e ele continuou dirigindo sem parar, mesmo com a estrada perigosa e sinuosa. Só parou quando chegou ao próximo posto de gasolina, já no fim da serra. Tremendo, ele desceu do caminhão e entrou no posto, onde alguns outros caminhoneiros descansavam. "Você está bem, João?" perguntou um dos colegas ao vê-lo pálido e suado. João contou a história, ainda em choque. Para sua surpresa, um dos caminhoneiros mais velhos, seu Miguel, apenas balançou a cabeça e disse: "Eu sabia que mais cedo ou mais tarde isso ia acontecer com você. Aquela serra é assombrada. Dizem que há muitos anos uma noiva morreu ali, em um acidente. Ela estava a caminho do casamento quando o carro perdeu o controle na neblina e caiu no penhasco. Desde então, muitos caminhoneiros dizem ter visto a noiva da estrada, uma figura vestida de branco que aparece para aqueles que passam por ali durante a noite." João, que nunca acreditou nessas coisas, ficou em silêncio. Ele não conseguia encontrar uma explicação racional para o que havia visto, mas sabia que algo naquela noite havia mudado para sempre. Desde então, nunca mais passou pela Serra do Caparaó à noite. E todas as vezes que ouve histórias de caminhoneiros sobre aparições na estrada, ele apenas balança a cabeça, lembrando-se daquela noite fria e sombria, quando viu algo que até hoje o faz arrepiar. Hélio Moreira era um caminhoneiro veterano, com quase 30 anos de estrada. Tinha rodado pelo Brasil inteiro, conhecia as rotas mais perigosas, as estradas mais traiçoeiras e, claro, as histórias que faziam os caminhoneiros mais experientes se benzerem antes de cada viagem. Ele nunca foi de dar muita bola para esses contos de terror que circulavam pelos postos, nas paradas ou nas rodinhas de caminhoneiros. Para ele, tudo era superstição e exagero. Numa noite de lua cheia, Hélio estava encarregado de fazer uma entrega urgente no interior do Paraná. Ele havia pego a BR-376, uma estrada conhecida por suas curvas sinuosas e acidentes constantes. Estava acostumado com aquele trajeto, que passava por uma região densa de Mata Atlântica, quase sem iluminação pública e com poucas áreas de descanso. O plano era dirigir durante a madrugada e chegar ao destino no início da manhã. Por volta das 3 da madrugada, ele entrou em um trecho particularmente isolado, onde o sinal do celular desaparecia completamente, e a única coisa que iluminava o caminho era o farol do caminhão. A estrada era uma faixa contínua de curvas e subidas, cercada de árvores altas e uma névoa que parecia se aproximar da pista, cobrindo o asfalto como um véu fantasmagórico. Enquanto seguia pela estrada, algo estranho aconteceu. O rádio do caminhão, que estava sintonizado em uma estação local, começou a chiar. Pensando que fosse apenas a má recepção da região, Hélio não se incomodou. Mas logo depois o chiado ficou mais forte e um som estranho começou a sair dos alto-falantes. Algo como um sussurro. Ele desligou o rádio, mas o sussurro persistiu. Deve ser interferência elétrica, pensou ele, tentando se concentrar na estrada. Mas então, o inesperado aconteceu. No meio da pista, surgiu uma figura. Era uma pessoa. A figura estava de pé, imóvel no meio da faixa. O coração de Hélio deu um salto. Ele freou bruscamente e o caminhão derrapou por alguns metros até parar a poucos metros da figura. O farol iluminava a silhueta de uma mulher. Ela estava vestida com uma espécie de roupa antiga, como aquelas que as mulheres usavam no início do século XX. Um vestido longo e rasgado, com cabelos desgrenhados que caíam pelo rosto. A pele dela era pálida, quase cadavérica, e a cabeça estava inclinada para o lado como se estivesse quebrada. Hélio ficou paralisado por alguns segundos. Ele nunca havia visto nada parecido, e um pânico irracional começou a tomar conta dele. Mas ele era um homem prático, decidido. Pensando que poderia ser alguém perdido ou ferido,
Saiu do caminhão com a lanterna na mão e gritou: "O que está fazendo aí? Tá maluca? Sai da estrada!" A mulher não respondeu. Ela apenas inclinou ainda mais a cabeça e deu um passo em direção a ele. Hélio, agora sentindo uma onda de frio atravessar seu corpo, deu um passo para trás. A lanterna tremeu em sua mão. Ele olhou em volta, procurando qualquer sinal de outro carro ou pessoa, mas a estrada estava deserta. Apenas ele, o caminhão e aquela figura sombria no meio da estrada. Então, ele viu algo que gelou seu sangue. Quando a mulher deu mais um passo, seus pés não tocaram o chão. Ela flutuava, levemente, como se estivesse sendo carregada pelo vento. O som dos sussurros retornou, desta vez mais alto, vindo de todas as direções. Ele olhou ao redor e viu sombras se movendo entre as árvores, formas escuras que pareciam observá-lo. Hélio não pensou duas vezes. Correu de volta para o caminhão, trancou as portas e tentou ligar o motor, mas o caminhão não respondia. Ele tentou de novo, e de novo, mas o motor apenas tossia, recusando-se a funcionar. Desesperado, ele olhou pelo para-brisa e viu a mulher agora muito mais próxima. Os olhos dela estavam vazios e a boca se movia como se estivesse falando algo, mas ele não conseguia ouvir claramente. Então, algo impossível aconteceu. A mulher desapareceu. Num piscar de olhos, ela se desfez em uma espécie de névoa que se misturou com a bruma que cobria a estrada. Mas antes que ele pudesse sequer respirar aliviado, sentiu um frio insuportável dentro da cabine. Um cheiro forte de algo apodrecido tomou conta do ar. O retrovisor interno do caminhão, que estava ajustado para ele, começou a tremer. Hélio, tremendo de pavor, olhou lentamente para o retrovisor. E lá estava ela, sentada no banco de passageiro do caminhão. A mulher. Ela agora o encarava de perto, os olhos vazios, a cabeça ainda inclinada de forma anormal. Um sorriso horrível se formou em seu rosto, e antes que ele pudesse reagir, ela sussurrou com uma voz rouca e baixa: "Você não vai escapar." Ele gritou, pisando no acelerador como se sua vida dependesse disso, girando a chave repetidamente até o motor finalmente ligar. O caminhão arrancou pela estrada, subindo pelas curvas sinuosas, enquanto ele olhava pelo retrovisor de novo e de novo, mas a mulher não estava mais lá. O cheiro podre, no entanto, permanecia, impregnado na cabine. Ele dirigiu por quilômetros sem parar, até que finalmente avistou um posto de gasolina. Quando chegou ao posto, desceu do caminhão trêmulo, ainda sentindo aquele frio gélido em seus ossos. Entrou no pequeno restaurante do posto e pediu um café ainda ofegante. Contou o que tinha acontecido para o frentista, que o olhou com um olhar sério. "Você passou pela estrada da morte, né?" perguntou o frentista, num tom sombrio. Hélio, confuso, apenas assentiu. "Muitos falam dessa mulher. Dizem que é o espírito de uma noiva que morreu num acidente de carro por lá, há muitos anos. O carro dela caiu de um penhasco numa daquelas curvas. Desde então, quem passa por lá de madrugada e a vê, nunca volta o mesmo. Você é um dos poucos que conseguiu escapar." Hélio, que sempre zombou dessas histórias, não sabia o que dizer. Tudo o que ele sabia é que jamais voltaria àquela estrada. E até hoje, todas as vezes que sente um frio inesperado ou um cheiro estranho, ele se lembra daquela mulher.